respeito ao retrato das famílias, as famílias deles também são um pouco disfuncionais, né? Casamentos não errados, famílias não funcionam, isso tem a ver com a própria vida que ele tinha, a vida pessoal, né? Que foi bastante fragmentada e tomada por álcool, drogas, separação com a primeira mulher, ele depois casou com uma atriz mexicana, com a qual ele teve uma filha. Então ele era um homem conturbado também, que gostava de sair com prostitutas, beber e se intoxicar e levar o seu corpo ao extremo, né? Cheers! Ahí me espera mi chapeteada. Ele foi para California State University, né, em Fresno, onde estudou história, a formação dele é essa. E foi enquanto estudante, né, que ele casou com a mulher dele, em 47. E a mulher dele era uma estudante também, ela introduziu ele ao teatro e ele começou a se interessar, né, pela produção, né, pelo trabalho de direção. O primeiro trabalho interessante dele é uma versão de 1 hora do Glass Menagerie, do Tennessee Williams, uma adaptação que ele fez na universidade mesmo. Esse é o primeiro trabalho dele como diretor. Conforme ele foi se adentrando na indústria cinematográfica, né, ele se torna amigo do Don Siegel, o diretor Don Siegel, que tem até alguns temas muito em comum com ele. E no final dos anos 50 ele se foca em ser roteirista de western para séries de TV. Então ele vende roteiros para Gunsmoke, Have Gun, Will Travel, The Rifleman, Broken Arrow. Né? E também escreveu um roteiro baseado num livro, na verdade, chamado The Authentic Death of Henry Jones. E este roteiro acabou sendo desenvolvido no filme A Face Oculta, né, que é de 1961, com Marlon Brando, grande clássico do western e tal. A primeira versão dessa adaptação é do Peckinpah. Depois que ele se divorcia da mulher dele, casa com a atriz mexicana, que eu citei, a Begona Palacios, né, morreu em 2000 de hepatite, coitada. E ele teve uma relação muito tempestuosa, porque foi ela que viu o sucesso dele, né? E também viu o processo dele se tornando bêbado e drogado, e eles acabaram se separando e recasando, né, 2 vezes, e tiveram uma filha chamada Maria. E o Paul Schrader, novamente, ele diz que o cinema do Peckinpah ele é sobre entrar em obsessões e neuroses, não negar elas, então abraçar os limites mentais, né, os limites do problema mental que a pessoa tem, né, do desafio mental, pegar os seus medos e entrar neles, né, mergulhar neles. Well, and so are you. Didn't your Führer say that all class distinctions were to be abolished? I am an officer of the Wehrmacht. I have never been a party member. I'm a Prussian aristocrat, and I don't want to be put into the same category. So we agree for once. Good. But he's still our Führer. Unfortunately. Oh. That's a different question, Sergeant. That's not up to us to judge. Why do you want it so badly? It's just a piece of worthless metal. Look. It's not worthless to me. Why is it so important to you? Tell me, Captain, why? Sergeant, if I go back without the Iron Cross. Então por isso é um cinema de poucas respostas, porque é um cinema que explora o sentimento de angústia, de desequilíbrio, de finitude, de não saber respostas, de estar tentando se livrar das questões existenciais através da violência, através do extremismo.
né? Ele foca em conflitos muito intensos, muito fortes. E como todo bom cineasta, ele sabe explorar bem esses conflitos, né? Ele sabe se focar em valores que se contrapõem, né? Camaradagem versus inimizade, né? Traição, como Pike, que é traído no Melhor da Tua Herança, melancolia e prazer, violência e até alguma medida de ternura também existe nos filmes dele. Mas a grande tônica é a camaradagem entre homens. São filmes particularmente masculinos, né, porque demonstram homens em situações adversas que precisam um do outro para se salvar. Eles precisam confiar em si mesmo ou para se salvar ou para provar um ponto moral. Então eles se destroem se eles estiverem fazendo a coisa certa. Não importa o isso moral que as pessoas têm, que leva à autodestruição em diversos dos filmes dele. Os personagens vão até um limite seguindo uma regra ética, seguindo um princípio ideológico, né? Aquilo não vai trazer lucro nenhum para eles. I'm going to keep them out of this house. Please. Come on! Shut your mouth! Shut it. I can hold them off. Now don't worry, someone will show up. Por isso, protagonistas masculinos sempre, né? Em conflitos que precisam da resolução masculina mesmo. Mas ele também explora, por outro lado, os efeitos da solidão, de ser um renegado, de ser um outsider. Né? Sob o Domínio do Medo, por exemplo, e Trago Minha Cabeça de Alfredo Garcia, esses temas estão particularmente bem explorados. Em termos técnicos, o Peckinpah ajudou a inventar a filmagem simultânea, usando diversas câmeras que estavam filmando o mesmo evento com diferentes velocidades. E isso permite a ele uma montagem muito sofisticada. Né? Ele trouxe isso para o cinema. O cinema até então era muito regido ainda pelo Howard Hawks, né? Pelo John Ford, pelo cinema clássico norte-americano. Na vida pessoal, como eu estava falando, ele era um cheirador, bêbado contumaz, né, saindo com prostitutas e via uma vida muito próxima do que ele retratava nos próprios filmes dele. Passou uma boa parte da vida lutando contra si mesmo, né, os próprios dilemas, né, e problemas pessoais deles, e acabou morrendo 2 estilos de vida que ele teve, né, de maneira precoce nos anos 80, depois de trabalhar com Julian Lennon, filho do John Lennon. Ele acabou durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi mandado para o Pacífico com os Marines, mas não viu ação. Então essa experiência de ter trabalhado com o lado militar é possível que tenha influenciado, né, essa obsessão dele com armas e com violência em alguma medida, e ter que lidar com a violência do ser humano contra outro ser humano. Né? Ele esteve no exército, que como uma descrição clássica do exército, é um grupo de pessoas que sabe destruir coisas e matar pessoas. E ele tem uma obsessão com a morte, né, nos filmes dele. Alguns filmes dele são uma dança com a morte. Né? O Melhor da Tua Herança, com certeza, é uma dança nihilista até o fim com a morte. Trago Minha Cabeça de Alfredo Garcia também. Evidentemente, Sob o Domínio do Medo é uma dança com a morte até o limite dela. Voltando para a história, né? Enquanto trabalhava com o Don Siegel, que é um diretor, né, que tem essas associações temáticas com o Peckinpah, ele fez um filme, por exemplo, com Meu Nome é Coogan, e o Dirty Harry, do
do Clint Eastwood, né? Ele é que também é sobre um personagem que não se rende, né, diante de dilemas morais, né? Ele não abre mão da sua conduta ética, é uma coisa que tem muito a ver com Peckinpah, e acaba se tornando um personagem visto como de direita, né, na verdade. Então Don Siegel já apadrinhou ele no começo. Ele ajuda no roteiro de Invasores de Corpos, né, que é um filme que critica o macartismo naquele período da história norte-americana, né, uma perseguição intelectual às pessoas de esquerda. E também tem um pequeno papel no filme. E é um diretor que brigou muito com os produtores, né, um diretor que é relembrado como uma pessoa problemática. Não é de se esperar que ele tenha feito poucos filmes, né, cerca de 16 longa-metragens se você incluir os filmes de TV, né, alguma outra coisinha. Ele também se preocupa em demonstrar personagens que lutam contra o imponderável, né, contra a situação limite. E que ficam diante, né, esse compromisso moral dele, assim, né, eles estão diante de situações que representam um último ponto de vista diante de uma situação. Esses filmes que são realmente o auge dele, a era dourada dele, que começa com O Mel de Ser a Tua Herança, passa pelo Sob o Domínio do Medo, vai para Trago-me a Cabeça do Alfredo Garcia e chega no Cruz de Ferro, eles todos têm essa luta contra o imponderável, contra o limite, contra o gigantesco, que deve ser superada, ou não. Mas o que importa é o compromisso moral do personagem dele com o objetivo dele. Ele não abre mão desse compromisso. Então, ele com certeza um idealista. Ele tem uma visão no mundo no qual ele acredita no ideal, acredita em determinados valores que têm a ver com camaradagem, virilidade, honra, né, palavra, e um senso de dever, entre outros valores, que ele leva até o fim, até as últimas consequências em diversos dos seus filmes. Ele trabalha constantemente com os mesmos atores e técnicos, né? Warren Oates é uma presença constante dos filmes dele, James Coburn, excelente ator, Doug Taylor, Jason Roberts, o músico e ator Chris Christopherson, todos estão ali, né, constantemente nos filmes dele. E há essa obsessão, né, com homens que sabem que o seu fim está chegando. Billy the Kid, ele adapta uma versão do Billy the Kid, o Mel de Ser a Tua Herança, Cruz de Ferro e Sob o Domínio do Medo, todos têm este elemento, né, sabendo que o tempo vai acabar.